Shalom Adonai, bom dia para todos novamente. Irmãos, tivemos um problema aí com a transmissão, deu defeito aqui novamente no áudio, tá bom? E estamos tentando iniciar novamente aqui a nossa live, tá bom? Deixa eu ver aqui, irmão, apareceu um comentário aqui do Face, tá bom? Vamos ver aqui. Pronto, vamos lá. Então, primeiramente, antes da gente entrar aqui no assunto, irmãos, de Gênesis capítulo 6, né? Essa polêmica que ao longo do tempo, né, surgiu aí, saber se realmente houve essa questão de relação sexual entre anjos e mulheres, né? Os camaradas tentam argumentar que, de acordo com o capítulo 6 de Gênesis, versículo, acho que primeiro até o 3, já está lendo, certo? Esse capítulo para a gente entrar na nossa questão aqui, tá bom? A nossa irmã Gleice está ao vivo aqui conosco, já está dando a paz, minha irmã. Quero que a irmã dê só um. Pronto, já deu um alô, o som está ótimo, então beleza, é isso que é importante. Queria saber. Então, show de bola. Então, vamos aqui continuar. Obrigado, minha irmã Gleice, pela participação, tá bom? A irmã puder participar depois aí, tá bom? No caso, ver o nosso vídeo depois, tá bom? Porque a irmã tem os seus afazeres. A irmã, inclusive, até nos avisou. Mas, show de bola. Quando a gente preparar aqui essa live, deixar de transmitir e ficar gravada, a irmã com certeza poderá nos acompanhar, tá bom? Show de bola. Ela já está falando aqui também pelo WhatsApp, show de bola. Então, ok. Então, vamos lá. Pronto, ela está falando aqui que depois vai assistir, né? Show de bola. Fica à vontade, irmã Gleice, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso assunto. Então, surgiu ao longo do tempo, irmãos, essa questão. Será que anjos têm essa capacidade, né, de descer à terra, né, e ter relação sexual com mulheres? Será que isso a Bíblia ela apoia, ela tem respaldo para isso, ela fala alguma coisa? Será que de fato ela fala isso? Então, o nosso intuito de tentar esclarecer à luz da palavra de Deus vai ser justo sobre esse assunto, irmãos. Então, eu acho que essa live aqui ela não vai ser suficiente para a gente trazer, né, esse assunto. É tanto que eu coloquei a série, né? Série de vídeos que vamos estar trazendo. Tanto aqui pelo Face, eu creio que amanhã estaremos aí, ou depois, não sei, estaremos trazendo também ainda sobre esse assunto no nosso canal também do YouTube. Desde já, aproveitando aqui o ansejo, eu quero agradecer pelos nossos amados irmãos que já se inscreveram, tá bom? E como eu sempre falo, nosso intuito não é trazer inscrito para o nosso canal, nós não temos esse interesse. Nosso intuito é trazer a palavra de Deus, tá bom? Sempre eu estou falando isso. Mas infelizmente, para que os irmãos fiquem por dentro das notificações, que seriam os vídeos, é necessário os irmãos se inscrever, infelizmente, no canal e ativar o sininho, né? Que lá tem. Enfim, os irmãos já sabem disso. Mas o nosso intuito aqui é trazer o esclarecimento da palavra do Eterno, tá bom? E desde já eu quero agradecer, né, o nosso amigo Diego Pescador, o seu pai, né, Noel, né, Noel Pescador, tá bom? São pessoas que estão inscritas no nosso canal, que eu também estou inscrito no canal deles, né? Tem o nosso amado irmão William também, o nosso amado irmão William, o nosso amado irmão José, né? Então, tem muitos irmãos aí que adentraram o nosso canal, né? E estão participando e sempre acompanhando as nossas lives, tá bom? Eu quero agradecer desde já, né? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês grandemente, tá bom? Então, irmãos, sem perda de tempo agora, né? Vamos iniciar aqui a leitura. A leitura principal é o capítulo 6 de Gênesis, né? O capítulo 6 de Gênesis, a qual vamos estar esmiuçando, né? De acordo aqui, se o tempo nos der, vamos estar esmiuçando em outras passagens. Vamos ver se dá certo agregar algumas passagens, né, como Judas, como Jó, né, como Mateus, acho que 22. Né, então vamos tentar ver se alguma coisa podemos coligar e dizer realmente os anjos têm essa capacidade de ter relação sexual com as mulheres. Então,
a gente vamos ter que estar observando o contexto, né, desses textos, tá bom? Qual é o tempo, se está no âmbito terreno ou no âmbito celeste, ou seja, no âmbito espiritual, tá bom? Então a gente tem que prestar atenção nesses textos, tá bom? Primeiro, aqui no capítulo 6 de Gênesis, eu vou ler os versículos que muitos defendem que foram anjos que, de fato, né, eles lá, né, que de fato tiveram relações sexuais com mulheres. Vamos aqui ler. Porque depois desse capítulo aqui, eu vou ter que voltar para trás com os irmãos, né, junto com os irmãos, voltar para trás aqui a alguns capítulos, talvez o capítulo 5 e 4, talvez o 4, eu acho que é o 4, que eu até marquei aqui, para a gente analisar e ver aqui a história no decorrer aqui da leitura, na dinâmica da leitura, para quando a gente chegar aqui no capítulo 6, se a gente poderá realmente confirmar se foi anjos que tiveram relações sexuais com mulheres ou não, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Eterno, do versículo 1 ao 4 do capítulo 6 de Gênesis. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Eu quero que os irmãos prestem atenção a essa palavra aqui, porque ele também é carne. Bom, já já vou estar esmiuçando isso aqui. Porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Ok? Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, a causalidade de alguns filósofos, teólogos, né, teólogos e filósofos, por sua vez, eles afirmarem que o capítulo 6 de Gênesis está se referindo a anjos que tiveram relação sexual com mulheres, pelo fato de trazer a nomenclatura filhos de Deus. Só que nós vamos estar observando que essa nomenclatura filho de Deus, ela não é somente atribuída aos anjos. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção. Vamos estar aqui, dependendo do tempo aqui, tá bom, irmãos, da live, vamos estar procurando aí saber sobre essa questão de filho de Deus, se é somente atribuída a anjo. Né? Então vamos estar observando isso aí, para depois não estar afirmando, porque lemos isso aqui, né? E também pelo fato, porque nasceram gigantes, como aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Gênesis, como acabamos de ler, ele vai dizer que quando os filhos de Deus adentraram as filhas dos homens, nasceram gigantes. Mas o motivo de nascer gigante, será que é o motivo de eu afirmar que foram anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres? Vamos estar observando isso aí, tá bom? Então, como aqui o capítulo 6 é o capítulo em questão sobre esse assunto, irmãos, então vamos estar agora voltando, né, para trás aí, alguns capítulos, tá bom? No caso, o capítulo, deixa eu ver, o capítulo 4, pronto. O capítulo 4 de Gênesis, eu marquei aqui, para a gente não perder muito tempo em ficar procurando. O capítulo 4 de Gênesis, versículo 16 ao 24. Nesse capítulo, irmãos, eu marquei umas coisas aqui muito interessantes, até o 24. Vamos estar observando a genealogia. A genealogia, para quem não entende, a etimologia dessa palavra, se refere aos descendentes de um certo camarada. Ou seja, qual é a genealogia, a minha genealogia? Eu vou falar dos meus pais. E qual é a genealogia dos meus filhos? Eu vou falar o nome dos meus filhos, netos, bisneto, tataraneto, por diante. Então, tem a genealogia dos meus filhos em diante e tem a genealogia dos meus pais, avós, bisavós e tataravós. Então, a palavra genealogia é concernente a descendentes daquele camarada, tá bom? Ou daquele povo. Então,
aqui, do versículo 16 até o 24, a gente vamos estar observando os descendentes de um camarada. Quem é esse camarada? Tá bom? Quero que os irmãos me acompanhem agora. Capítulo 6 de Gênesis, versículo 16 em diante, diz assim: E saiu Caim. Opa, já apareceu aqui o elemento, né? Quem é o sujeito aqui? Caim. Então, Caim saiu diante da face do Senhor, como diz o versículo 16, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Eu vou aqui tentar esmiuçar, que assim, talvez alguém vá até perguntar, mas irmão Ney, como é que Caim foi para uma terra, sendo que só existia eles lá na terra? Não, irmãos, não é assim. A gente tem que entender a Bíblia, certo? Não é porque eu estou lendo didaticamente de acordo aqui com os versículos que tem que ocorrer de acordo com os versículos aqui. Nesse período aqui, irmão, ninguém não sabe, não tem a mínima ideia, talvez a terra já estava povoada. Por quê? Porque justo aqui no versículo 16, fala que Caim foi para a terra de Nod. Então, se ele foi para a terra de Nod, é porque já habitava pessoas. Ou seja, então, claro que Eva, nós não precisamos acompanhar, tipo assim, Eva teve Abel e teve Caim. Não, possa ser que no intervalo entre Abel e Caim, Eva teve outros e muitos outros filhos, entendeu? A gente tem que entender isso daí, certo? Claro que a Bíblia não vai trazer, irmãos, a genealogia de cada elemento, né, cada filho de Eva. Iria ficar vixe, meu Deus do céu, um livro muito grande. Então, claro que a gente tem que entender. Então, por que Caim ele vai para a terra de Nod? Se a gente for voltar os versículos aqui, a partir do versículo 1 do capítulo 4, vamos entender que é aquela questão quando ele mata o seu irmão. Que Deus né, fala para ele, rapaz, não mate seu irmão. Vamos dizer assim, né? Que ele falou do pecado. Caim, o pecado jaz à porta. Não deixe ele te dominar. Né? Aí Caim, infelizmente, pela desobediência, de acordo com a história, quem já leu essa história sabe o que eu estou falando. Eu estou tentando ser aqui o mais breve possível. Então ele teimou e matou seu irmão Abel. Quando ele matou, aí Deus falou, né? Aí ele disse, ixi, rapaz, então todo aquele que me vê vai me matar. Aí ele, não, eu sou misericordioso, vou colocar aqui um sinal em você. Esse sinal ninguém não sabe se foi na testa, se foi no braço, se foi na perna, ninguém não sabe. A Bíblia não fala. Só fala que Caim obteve agora um sinal do Eterno para que ninguém viesse matar ele, né? Devido a esse assassinato que ele cometeu contra o seu irmão Abel. Aí, ele pega agora, saiu da presença de Deus, né, como diz aqui o versículo 16 do capítulo 4 de Gênesis, e vai morar na terra de Nod. Então, veja que, a partir aqui desse versículo, estamos falando do sujeito chamado Caim. Então, para que nós venhamos chegar lá no capítulo 6, dos versículos do 1 ao 4, em Gênesis, né, a gente tem que entender quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens. Tá bom, irmãos? Por isso que é importante a leitura. Então vamos lá. Versículo 17 agora. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque, eu quero que vocês prestem atenção. Esse Enoque não é o Enoque que andou com Deus e que Deus tomou para si, viu, irmãos? Preste atenção. Esse Enoque aqui é de Caim. O Enoque que andou com Deus, que já vamos estar vendo aí, a partir do versículo 25 desse capítulo, o Enoque que andou com Deus, que Deus tomou para si, é o Enoque, filho de Sete, que vai ser, nessa organização aqui da Bíblia, que vai ser entre Abel, Caim, aí depois vem um terceiro agora, Sete. Eu estou falando nessa ordem aqui da Bíblia. Não é dizer que depois de Abel e Caim nasceu Sete. Não. É como eu acabei de falar. Entre o intervalo de Abel e Caim, com certeza Eva teve outros filhos, ok? Teve outros filhos. Então a gente tem que entender e compreender a leitura da palavra de Deus. Mas como Eva ela vai dizer assim, o Senhor me deu no lugar de Abel, né, que Caim matou, vamos estar vendo isso daí já também, ele me deu Sete no lugar de Abel, né, que Caim matou. Então, aí estão falando dessas três pessoas, mas não significa que o nascimento foi Abel, Caim, Sete. Não.
Com certeza, o intervalo entre Abel e Caim deve ter nascido outras pessoas, com certeza. E também no intervalo aqui de Caim, quando ele foi embora para a terra, que já existia pessoas em outros lugares, com certeza Eva continuou tendo filhos, né? Com certeza. Então vamos lá. Versículo 17, continuando. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e deu à cidade o nome de seu filho, Enoque. Isso aqui, Caim. O filho de Caim, Enoque, ok? Não é o Caim que andou, não é o Enoque que andou com Deus. Vamos lá, versículo 18. E Enoque gerou a Irade gerou a Meujael. Daqui do versículo 18, não quero perder tempo, porque aqui vai falando da genealogia, né? Daqui em diante, começa a falar dos filhos, dos filhos, dos filhos de Caim. Então veja que o primeiro elemento aqui que aparece na Bíblia é Caim. Desde já, irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção. Em nenhum momento, até agora aqui, no capítulo 4, vemos alguma alusão falar de mundo espiritual, de aparecimento de anjo, né? Até agora não apareceu nada, ok? Até agora está dentro do âmbito terreno. Estamos falando de pessoas gerando outras pessoas, que no caso é Caim. Estamos falando da geração de Caim. Então, aí, a partir do versículo 18, que você vai acompanhar aí depois, tá bom? Você vai ver que, no caso, começa a aparecer, né, os descendentes de Caim. Deixa eu falar aqui alguma coisa aqui. Eu escrevi aqui, irmãos, numa folha, porque tem muita coisa boa para a gente estar esmiuçando aqui nos versículos, tá bom? Então vamos lá. Então é só isso. Acrescentar até aqui é só isso. Do versículo 18 até o 24, irmãos, até o versículo 24, é a geração de Caim. Pronto. Quando chega no versículo 24, quando você for ler aí, certo? Bem cuidadosamente, você vai observar que o capítulo 4, a partir do versículo 16, vai falar da genealogia de Caim. Pronto. Quando chega agora chama a atenção dos irmãos, quando chega agora no versículo 25 do mesmo capítulo 4 de Gênesis, é que vai aparecer agora quem? Vamos ler aqui no versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Ou seja, veja que agora, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que Adão foi conhecer novamente Eva. Conhecer é deitar, ter relação sexual. E ela teve outro filho e chamou ele de Sete. Prosseguindo no mesmo versículo 25 do capítulo 4 de Gênesis. Porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Tá vendo? Ela revela aqui a respeito de Sete. Ela poderia ter falado de outros filhos, porque ele já existia, né? Como Caim foi embora para a terra de Nod, claro que já existiam outras pessoas, não é? Ele não pegou uma mulher e foi morar na terra de Nod, então já tinha filhos, muitos filhos de Eva. Então por que Eva não falou com algum desses filhos, por exemplo, até mesmo a mulher de Caim? Né? Então, não quis. Ela vai falar agora aqui em Sete. Por que Sete? Porque com certeza tem algo aí de especial do Eterno na vida de Sete. Isso aqui é até um âmbito espiritual para a gente entender. Então, é só em Sete que Eva vai falar isso. Olha, Deus me deu no lugar de Abel, a qual Caim matou. Sete. Vamos lá. Vocês lembram que Caim, ele teve um filho, chamou de Enoque, fez uma cidade, pôs o nome de Enoque, do filho dele. Então, esse Enoque, como eu já falei, não é o Enoque que andou com Deus. Preste atenção. Vamos já estar descobrindo isso aí na Bíblia. Pronto. A partir do versículo 25, irmãos, vamos ver a genealogia de Sete. Ou seja, veio a genealogia de Caim até o versículo 24. Agora, a partir do versículo 25, fala de Sete, e agora a genealogia de Sete. Tá vendo? Então, desde já estamos falando de dois elementos. Caim e Sete. Até agora, no exato momento aqui, irmão, nós não estamos vendo aqui, em nenhum momento, sobre o âmbito espiritual, o âmbito angelical. Até agora, como vocês podem observar, junto comigo, não teve nada negócio de anjo e tal, nada. É só o âmbito terreno, falando de pessoas, certo? De povos. Então, vamos lá.
Versículo 26. Uma coisa interessante, eu até marquei aqui no versículo 26, para a gente estar observando. Diz assim, deixa eu ver aqui, irmãos. Pronto, versículo 26, diz assim, ó. E Sete também gerou um filho, e chamou seu nome Enos, né, Enos. Aí o que que diz a parte B do versículo? Olha que coisa interessante. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, de acordo com a leitura, os descendentes de Caim invocavam a Deus? Não, não mostra. Mas a Bíblia vai mostrar agora, a partir de Sete, a partir do filho dele chamado Eno, começa a invocar a Deus. Olha que coisa já especial aí. Então o negócio já está começando a ser diferente. Uma coisa diferenciada. Né? Veja que a leitura da Bíblia faz questão em confirmar que a partir de Sete é que o povo começou a adorar a Deus, porque os descendentes de Caim não adoravam a Deus. A partir daqui, irmão, já dá para a gente ter uma compreensão o que é os filhos de Deus e as filhas dos homens. Ok, irmãos? É só uma questão de lógica. Até agora estamos dentro de um âmbito terreno, né? Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, ok? Vamos lá aqui continuar a leitura. Olha que coisa maravilhosa é a gente esmiuçar a palavra de Deus para que não haja nenhum problema de compreensão, tá bom? Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, aqui no versículo 26, a qual eu li. Deixa eu ver se aqui eu marquei alguma coisa aqui. Pronto, somente isso. Aqui do capítulo 4, era só isso que eu tinha para esmiuçar para os irmãos. Vamos agora deixar o capítulo 4 e vamos para o capítulo 5. Antes de eu adentrar aqui no capítulo 5 e ver os versículos que eu marquei aqui para a gente estar esmiuçando, eu queria que alguns irmãos que estejam aí ao vivo aí, queiram dar um alô, se está tudo ok o áudio, tá bom? Se os irmãos estão escutando de boa, tá bom? Eu vejo que tem duas pessoas nos acompanhando. Por favor, diga aí alguma coisa se está de boa o áudio, tá bom, irmãos? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A nossa irmã Edna. A paz do Senhor, irmã Edna, bom dia. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos, tá bom? Os irmãos que estão entrando aí, por favor, dê um alôzinho aí, dê um joia para saber se o áudio está saindo de boa para vocês. Se vocês estão escutando de boa, tá bom? Caso tenha alguma falha aí, a gente pode até fazer outra live depois, tá bom? Vamos lá, irmãos, sem perca de tempo, aqui no capítulo 5 de Gênesis. Como eu esmiucei, voltando aqui a nossa compreensão para os irmãos que estão adentrando agora, tá bom? A gente esmiuçamos o capítulo 4 de Gênesis, falando da genealogia de Caim, a partir do versículo 16 até o 24, a genealogia de Caim, e a partir do versículo 25 em diante, a genealogia de Sete. Duas pessoas aí aparecem, tá bom? Show de bola. A nossa irmã Juliana está falando que o áudio está bom. Graças a Deus. Obrigado, irmã Juju, né? A nossa buchudinha, né? Desde já eu quero até pedir oração aos irmãos para a nossa irmã Juliana, né? Que está aí prestes a dar luz, né? A uma bênção. E que Deus possa abençoar a sua vida, irmã Juliana. A vida também do seu esposo Juliano, tá bom? Sempre está nos acompanhando nas lives, também conversa conosco bastante pelo WhatsApp, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Então, já que o áudio está show de bola, então vamos continuar aqui. Então, como eu estava falando, eu estava dizendo que o capítulo 4 fala da genealogia de Caim e de Sete. Então, não vemos nenhuma coisa a respeito de anjo até agora. Né? Não falou nada de âmbito espiritual, só coisa terrena, só sobre pessoas. Ok? No capítulo 5, diz assim a palavra do Eterno. O verso 3. O verso 3. Irmãos, só lembrando que eu marquei aqui só os versículos cabais que eu quero usar aqui para a gente tentar esmiuçar. Mas claro que os irmãos vão ler aí, certo? Na sua residência aí depois da live aqui, vocês vão ler, que inclusive até se vocês descobrirem outra coisa, né, boa para falar, ó, irmão, eu descobri também aqui, isso aqui, nesse versículo aqui e tal, e você pode estar nos ajudando, tá bom, irmãos? Aqui não tem essa questão de eu só passar aqui o conhecimento para os irmãos e, só o irmão Ney que sabe, não. Para longe de nós tal coisa.
Nós estamos aqui também para aprender com os irmãos. Inclusive, como é uma live ao vivo, os irmãos têm todo o direito, né? Eu estou acompanhando aqui, os irmãos têm todo o direito de falar alguma coisa, perguntar, né? Concordar e discordar também. A crítica também sempre ela é bem-vinda, claro, claro, tá bom? Então vamos lá. Então no versículo 3, diz assim a palavra do Eterno do capítulo 5 de Gênesis. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Olha que coisa interessante. No versículo 3 está falando novamente de Sete. Por que o versículo não falou de Abel, falou até mesmo de Caim, outro filho que já existia? Mas faz questão de falar de Sete. Veja que a partir daí, irmãos, né, continua aquele. Continua não, melhor dizendo. Vamos assim, revela aí algo especial com esse camarada chamado Sete. Veja que a partir de Sete já começa a invocar o nome do Senhor. Opa, já apareceu uma coisa sobrenatural da parte do Eterno. Posso até dizer que a coisa sobrenatural que apareceu aqui é essa parte de adorar a Deus. Mas até agora o âmbito de falar de anjo que transou com mulher, que teve relação, até agora não tem. Mas eu estou falando aqui de uma forma espiritual para que os irmãos me compreendam. Então, Sete aparece, Eva fala sobre Sete, e aqui o versículo 3 fala sobre Sete também. Aí, o versículo 3 aqui do capítulo 5 de Gênesis fala, né, que foi conforme a imagem e semelhança de seu pai Adão, né? Então, tem algo aí especial, tem algo misterioso no mundo espiritual que Deus está aí, né, no caso, já começando a nos falar, né? Já está revelando que vai vir alguma coisa boa daí, dessa geração, né? Dessa genealogia de Sete. Né? Interessante. Se vocês forem ver a genealogia de Caim, vai ter um momento aqui que vamos estar lendo aqui, acho que é no capítulo 5, acho que é no capítulo 5, vamos estar vendo aí que os abençoados, deixa eu ver aqui, só analisar aqui rapidamente. Ou é o capítulo 4 ou é o capítulo 5, vai dizer que os descendentes de Caim foram os elementos que começaram eu acho que até o capítulo 6. Eu ainda vou procurar isso, eu não procurei a marcar. Mas os elementos da raça de Caim sempre fizeram as coisas erradas. Irmão. Você pode prestar atenção. Sempre fizeram as coisas erradas. É aí que dá um diagnóstico que era aí, que começa a identificar que eram os filhos dos homens, ou filhas dos homens. Os filhos de Deus, não. É aqueles que começam a fazer a vontade de Deus, começam a invocar Deus, como nós vemos aqui a partir de 7, tá bom? Que coisa interessante. Depois talvez eu traga até na outra live, tá bom? Sobre essa questão aqui da gente observar, por exemplo, como que surgiu a Torre de Babel, né? O povo, Deus pediu para o povo se espalhar sobre a terra, aí o povo não, através de Nimrod, né? Nimrod, irmãos, o Nimrod, né? Dependendo aí da tradução e da expressão, a partir de Nimrod é que dizem que surgiu os satanistas, os Illuminates, né? Tem essa questão também para a gente esmiuçar depois. E Nimrod, ele não quis que o povo se espalhasse. Deus mandou o povo se espalhar pela terra para poder multiplicar, né, encher a terra, mas ele tentou reunir o povo em um só lugar, né? Aí foi que então eles inventaram aquela torre chamada Babel, que o nome Babel, por sua vez, significa confusão. Foi dado esse nome porque Deus começou a confundir as línguas, né? Os irmãos que têm essa leitura sabem o que eu estou falando. Então veja que a genealogia de Caim só trouxe desgraça, né? Agora, a partir da genealogia de Sete, nós vemos aí as coisas mudarem. Vamos continuar aqui. Agora, eu já li o versículo 3 do capítulo 5 de Gênesis. Vamos prosseguir se tem alguma coisa aqui interessante para a gente observar. No versículo 6, vamos para o versículo 6 do capítulo 5 de Gênesis. Olha o que fala aqui a palavra do Eterno, irmãos. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Enos, como foi falado lá, acho que no versículo 25, Eno, a partir de Eno, filho de Sete, foi que começou a invocar o nome do Eterno. Ok? Lembrando aí, só sempre lembrando os irmãos. Vamos aqui voltar para a leitura.
leitura, vamos aqui para o versículo 7. Aí no versículo 7 diz assim: E viveu Sete depois que gerou a Eno, 807 anos e gerou filhos e filhas. Só falando aqui sobre essa questão de idade. Por exemplo, o Sete ele viveu, como diz aqui, 912 anos. Então, para a gente mentalizar, irmãos, 900, quase 1000 anos. Então, claro, irmãos, que nesse intervalo, vamos voltar aqui lá para Adão e Eva, né? Para a gente compreender. Claro que nesse intervalo, Adão parece que viveu 930 anos, se não falha a memória. Adão viveu 930 anos, ou foi mais. Aí, veja que esse intervalo, claro que Adão sempre estava lá como coelhinho, né? Pegando a Eva, né? Que eles tinham que multiplicar. Daí então dá uma noção o porquê que quando fala que Caim pegou a mulher e foi morar lá na terra de Nod, então a terra já era habitada, então nesse caso, peraí, se o cara viveu quase 1000 anos, claro que ele fez muitos filhos. Será a ordem do eterno, entendeu? Então é só uma questão de lógica, tá bom, irmãos? Vamos voltar aqui à compreensão do texto. Deixa eu ver, ainda no capítulo 5. No capítulo 5. Versículo 19 do capítulo 5, eu marquei aqui. Deixa eu ver. Pronto, irmãos. É aqui no capítulo 5, versículo 19 ao 24, que eu creio que vai aparecer agora o Enoque. Não é o Enoque, o filho de Caim, mas o Enoque da geração de Sete. Ok? Então vai aparecer o outro Enoque. Agora sim, esse Enoque é o que andou com Deus, ok? Vamos lá. Não é o Enoque, deixa eu ver aqui, só para os irmãos terem uma ideia, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Não é o Enoque do versículo 17 do capítulo 4 de Gênesis, viu? Capítulo 4, versículo 17, fala do Enoque, filho de Caim. Agora vamos aqui para o versículo 19 do capítulo 5, ok? Vamos lá. E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém. 300 anos, gerou filhos e filhas. Versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Tá vendo? Esse Enoque aqui, 365 anos, né? 365 anos esse Enoque viveu, que é o Enoque que andou com Deus. Já o Enoque de Caim, ele fala aqui no versículo... Deixa eu ver... E Enoque gerou Irá, gerou... Deixa eu ver... Não fala aqui da idade de Enoque, o filho de Caim, viu? Não fala, de fato não fala. Mas veja que no capítulo 5 fala do Enoque, filho de Caim. Já no capítulo 4 de Gênesis, versículo 17, fala do Enoque, filho de Caim. Capítulo 5 e versículo 19, né, fala de Jared, que gerou o Enoque, que andou com Deus. Então, veja que tem o Enoque, filho de Caim, e o Enoque, filho de Jared. Tá bom, irmãos? Só para os irmãos compreenderem que o Enoque lá de Caim não é o mesmo Enoque que andou com Deus. Como nós vemos aqui no versículo 23, que eu parei, diz assim, ó, do capítulo 5 de Gênesis, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, versículo 24 do capítulo 5. E andou Enoque com Deus e não foi visto mais porque Deus para si o tomou. Ok? Vamos aqui prosseguir a leitura. Veja que Enoque, a partir de Eno, filho de Sete, começou a invocar Deus. Aí a gente começa a mentalizar. Se Enoque andava com Deus e Enoque foi levado, Deus tomou para si, arrebatou ele, né? O arrebatamento significa, no caso, tomar com força, né? Arrebatar com força, enfim. Se Enoque
Deus levou para si, e como diz o texto, que ele andava na presença de Deus, então automaticamente, irmãos, uma coisa culmina com a outra. Se Eno começou a invocar o nome do Eterno, o filho de Sete, então automaticamente de Eno até chegar a Enoque, o povo estava adorando a Deus. Aí veja que está tudo dentro da genealogia de Sete, não de Caim. Interessante, né? Então veja que, no caso, Enoque, a prova que o cara adorava a Deus, que Deus tomou ele para si. Acabou-se. Enoque vem de qual genealogia? De Caim ou Sete? De Sete, e não de Caim. Veja que a gente começa a entender que temos duas gerações, uma que adora a Deus e outra que não adora. Ou seja, aí podemos nomenclaturar filhos de Deus e filho dos homens ou filhas dos homens. A gente começa agora a ter a compreensão lá de Gênesis capítulo 6. Já já eu vou estar lá entrando e falando muitas coisas importantes que tem ainda para a gente esmiuçar no capítulo 6 de Gênesis, tá bom? Ok? Mas só de cara, nós estamos no âmbito terreno, estamos falando de duas gerações de homem, Caim e Sete. Não tem nada de anjo. Em nenhum momento nós não vimos aqui até agora anjo entrar na jogada para dizer que desceram e tiveram relações sexuais, como muitos teólogos afirmam, né? Então, a gente tem que analisar o que realmente está escrito, tá bom, irmãos? Vamos lá, continuando a leitura. Será que tem alguma coisa aqui para a gente esmiuçar no capítulo 5? Vamos para o versículo 29 do mesmo capítulo. Deixa eu ver, irmãos, se é mesmo. É. Olha o que diz o versículo 29 do capítulo 5 de Gênesis. A qual chamou Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Aqui no versículo 29, o pai de Noé, acho que chamado Lameque, depois os irmãos vão ver aí, tá bom? Ele vai falar de Noé, o pai de Noé, melhor dizendo, tá bom? Não é Enoque, não é, pai de Noé. Nós temos aqui Noé, a partir do versículo 29. Noé, ele aparece. Lá no capítulo 6 de Gênesis, vamos ver sobre Noé também. Viu? Sobre Noé também, tá bom? Mas veja que Noé, ele faz parte da geração de Sete. Veja, irmão, que toda vida, quando aparecem esses homens justos, adorando a Deus, é sempre da genealogia de Sete. Ou seja, podemos nomenclaturar os filhos de Deus. Ok? Para culminar no capítulo 6. Tem muita coisa legal para a gente esmiuçar aqui, irmãos. Então vamos lá. Versículo 29 fala de Noé, né? Aí, o interessante é que no final aqui, da parte B do versículo 29, ele diz assim, ó. Ele consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Veja que havia uma esperança que o pai de Noé fala que tinha na vida de Noé. Ele é uma esperança, né, para a terra que Deus amaldiçoou por causa do pecado de Adão. Então veja que a gente começa a analisar, Deus começa a se relacionar com uma raça aí. Que raça é essa? A raça de Caim? Não, a raça de Sete. Tá vendo, irmãos? Tudo fica coligado a uma coisa. A filhos de Deus, está coligado. Deus se relaciona com o homem, né? Aí ele tem uma intimidade. Então ele vai chamar filho dele. Lembra que acho que o evangelista João, né? O João, dos discípulos, ele vai falar que quando a gente aceita Jesus e entende o evangelho, o Senhor nos dá o direito de se tornar filhos de Deus. Aquele que faz a sua vontade, tá vendo? Então veja que sempre esse nome filho de Deus é atribuído a pessoas que fazem a vontade de Deus. E concernente aqui o que nós estamos lendo, está dentro do âmbito terreno, não tem nada a ver com anjo, certo? Temos que prestar atenção no que nós estamos lendo. Vamos aqui agora, irmãos, eu li o versículo 29, agora vamos aqui, deixa eu ver... Vamos do versículo 29, a gente vamos voltar, no capítulo 5, vamos voltar para o versículo 19. Olha o que diz aqui o versículo 19 do capítulo 5 de Gênesis. Diz assim, ó, a palavra do Eterno.
E viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 e... Deixa eu ver, irmão. Deixa eu ver aqui se eu não estou confundindo aqui, viu, irmão? Só um momento. Deixa eu ver, irmão. Só um momento. Não, não, irmãos. É o que eu tinha acabado de ler para os irmãos aqui. No caso... No caso... Deixa eu ver... A genealogia de Enoque, né? De Enoque vai chegar até no caso Noé. O que eu quero aqui falar de Noé, como eu marquei aqui, agora a gente vai para o capítulo 6, porque o capítulo 5 de fato já acabou aqui, o que eu tinha que esmiuçar. Vamos agora lá para o capítulo 6 de Gênesis, tá bom? Peço perdão aos irmãos, eu achava que tinha alguma coisa aqui ainda no capítulo 5. Então, no capítulo 6 de Gênesis, olha o que Deus vai falar sobre Noé. Presta atenção. Versículo 8 e 9. Vamos lá. Diz assim, ó. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. O que é graça aqui? Não é achar graça não, irmãos. A graça aos olhos do Senhor é que aquela pessoa, né, entre aspas, chamou a atenção do Eterno, porque aquela pessoa fazia algo que agradara a Deus, ou que agradava a Deus. Então, isso, no caso, ocorreu na vida de Enoque, ou de Noé. Ao que diz o versículo 9? Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem, o que, irmãos? Que diz o versículo? Homem justo e perfeito em suas gerações. Olha que coisa interessante. Noé era justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então vamos lá. Voltando ao raciocínio sobre genealogia ou povos. Para a gente aqui terminar, tá bom? Eu acho que eu já me estendi muito. Eu vou estar trazendo aí outra live. Vou marcar aqui o dia com os irmãos, tá bom? Para a gente estar falando aqui, continuando essa série aqui sobre essa explicativa sobre Gênesis capítulo 6, tá bom? Eu quero parar aqui, mas antes de parar, eu quero esmiuçar aqui para a gente fazer um resumão aqui para que os irmãos compreendam. Então vamos lá. Veja que começa o capítulo 4 de Gênesis falando da genealogia tanto de Caim como de Sete. A genealogia de Caim vai do versículo 16 até o 24, certo? Aí a partir do versículo 25 fala da genealogia de Sete. Então do 16 ao 24 é de Caim e do 25 em diante é de Sete, ok? Quando chega no capítulo 5, a gente vê Noé surgindo na história, que vem da genealogia de Sete, certo? Aí, veja que a partir de Sete, o seu filho Enos, como nós lemos ali no capítulo 4, versículo 25, a Bíblia fala que Sete teve o filho Eno, e a partir do filho Eno, o filho dele, começou a invocar o nome do Senhor. Porque a geração de Caim não mostra. Então, a partir daí, já entendemos o porquê que Gênesis capítulo 6 fala filhos de Deus e filha dos homens, irmãos. Porque em nenhum momento fala de anjo. Em nenhum momento você não vê essa nomenclatura. Você não vê, por exemplo, na dinâmica aqui da genealogia, aparecimento de algum ser celeste. Ok? Por isso que é importantíssimo a gente analisar o que nós estamos lendo. Ok? Então, para terminar, né, quero deixar bem claro aqui que nas outras lives vamos estar falando... Deixa eu ver, irmão. Deixa eu ver aqui. Vamos estar falando ainda do capítulo 6 de Gênesis. Tem outras coisas aqui para a gente esclarecer, tá bom? E aí, daí em diante, depois do capítulo 6, se der tempo aí na outra live, né, na série sobre esse assunto, Gênesis capítulo 6, vamos estar falando de outros capítulos, que no caso vai envolver Judas e Jó, a qual os camaradas usam para tentar afirmar e tentar ligar a Gênesis capítulo 6 e dizer e confirmar que foram anjos que desceram e tiveram relações sexuais com mulheres. Certo? Então vamos estar falando desses outros capítulos, vamos estar esmiuçando. Será que está no mesmo âmbito? Né? Então vamos estar analisando isso aí, tá bom? Então, irmãos, o mais aqui eu agradeço a oportunidade
pelo Eterno que nos deu para passar essa live aqui nessa manhã de segunda-feira, né? Dia 24, né? Ou é 25? É 25, parece que é 25, né? Hoje. Então, agradeço também pela participação de alguns irmãos que entraram, depois tiveram que sair. Com certeza tem seus afazeres, tem seus trabalhos, principalmente pela parte da manhã. Mas claro que o vídeo vai ficar aí para os irmãos quando chegarem à noite, logo à noite, depois do trabalho, enfim, acompanhar, né? Tá bom? Tudo que foi falado aí, desde o início, tá bom? Então, vamos parar aqui, né? Esse é o primeiro vídeo dessa série sobre o capítulo 6 de Gênesis, tá bom? Vou organizar, vou trazer aí para os irmãos qual vai ser o outro dia aí, para a gente estar trazendo a live, né? Se é aqui pelo Face ou pelo nosso canal do YouTube. Lembrando aos nossos irmãos que não tem ainda o nosso canal, que não tem, que não tem o link, né, do nosso Face. Tipo assim, você conhece algum dos irmãos aí que não tem o link do nosso Face, você pode estar falando conosco, irmãos que é do nosso Face aqui, para a gente estar mandando o link para vocês e vocês mandarem para essas pessoas, tá bom? Caso não consiga aceitar essas pessoas, só lembrando aqui, é porque o meu Face ele está travado, irmãos, porque eu tive um problema na época com hacks, né? Copiando as minhas fotos, enfim, eu tive esse problema. Aí eu tive que travar, né? Tem muita coisa travada no meu Face. E talvez esse travamento seja também essa parte de aceitar, né, convite de amizade no Face. Aí caso eu não consiga identificar, né, o convite dos irmãos, tá bom? Vocês podem fazer assim, você pode pegar uma pessoa que é meu amigo e através dele você pode enviar realmente o seu convite. Mas caso não haja essa possibilidade, haja problema, aí você me diz qual é o seu Face para que eu possa pesquisar e eu vou achar você, tá bom? Aí dá tudo certo, tá bom? Então, irmãos, fiquem todos na paz. Vamos encerrar aqui agora, tá bom? Essa live. E que Deus possa abençoar cada um de vocês. Obrigado pela irmã Edna, a irmã Gleice, a irmã Juliane, que até agora está nos acompanhando aí, graças a Deus, tá bom? E eu agradeço a todos de uma forma bem geral. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.